Vai comprar um carro seminovo na Localiza ou em outra locadora? Fica até o final do vídeo, porque hoje eu vou contar como foi a minha experiência comprando um carro seminovo de locadora. Vou trazer aqui para vocês benefícios e desvantagens de comprar esses veículos seminovos e todos os requisitos que você precisa tomar atenção para não sair no prejuízo. Fica aí que lá vem história. Meu carro próprio. Sempre sonhei com isso e comecei a fazer as buscas em vários tipos de concessionárias e lugares que vendem veículo. Os preços mais atrativos sempre são os das locadoras, mas cuidado, esse é o barato que pode sair muito caro. E vou dar um pequeno spoiler, saiu caro, bem caro na minha situação. Bom galera, eu vou contar um pouco da minha história. Eu estava procurando por veículos sedãs, né? Para mim é importante o tamanho do porta-mala do carro. Também, na minha opinião, são carros mais espaçosos, carros mais confortáveis. E eu gosto do design do carro sedã. Procurei por diversos lugares e durante essa procura, durante essa varredura, achei um feirão na Localiza, onde eu encontrei um Chevrolet Onix 2323 1.0 aspirado, manual, com preço bem atrativo. Chegamos até a loja da Localiza, fomos bem atendidos e logo iniciou as negociações. Durante as negociações tentei ter atenção aos detalhes do carro. Então perguntei sobre manual, perguntei sobre várias coisas que são importantes e o vendedor a todo momento me contou que o carro estava em perfeito estado, que o carro era revisado, aquela coisa toda. Eu lembro que eu fui enfático em perguntar: o carro tem as revisões de fábrica? Porque para mim era importante que o carro tivesse a garantia, né? Estamos no ano de 2025 agora, eu fiz a compra do carro no ano de 2024 e o carro é 2023. Então ele tem garantia de fábrica até 2026. Optei por não pegar a garantia da Localiza justamente por conta da garantia que já havia de fábrica. Isso porque eu estava crente que o carro tinha suas revisões de concessionária. Devido à oportunidade do saldão de vendas, fechamento de mês da Localiza, fiz a compra do carro no dia 31 de agosto, não foi possível verificar o carro presencialmente, pois ele não se encontrava na cidade onde estou, se encontrava numa cidade vizinha. Mas em conversas com o gerente, ele sugeriu que a gente finalizasse a compra para não perder esse preço de saldão, porque virando o mês, o sistema iria atualizar valores, aquela coisa toda, e a gente perderia o preço que estava sendo muito atrativo para aquele veículo. Então, comprei o carro mesmo sem poder vê-lo presencialmente. O gerente me apresentou um outro carro que estava lá, mas que era mesmo ano, mesmo modelo, mesmas configurações, mas não seria aquele o meu carro. E assim a gente optou por fazer, confiando na Localiza. O carro chegou, cerca de algum tempo depois, houve uma certa burocracia, houve um certo desentendimento, mas trâmites de negociação, normal. Ao chegar o carro estava com algumas avarias, mas nada que fosse impedir o processo da compra. A tampa do porta-mala tinha arranhões e tinha mancha de pinturas, bem como o carro tinha vários outros detalhezinhos pequenos, como a borracha do Onix que fica ali, né, aquele bigode que fica logo abaixo do para-choque do carro, já estava bem desgastado, inclusive bem perto de cair. O carro tinha outros arranhões, marcas de uso no geral. Na minha humilde opinião, o carro não foi muito bem preparado para a venda, mas não foi nada que impedisse ela. Eu tenho um olhar mais atento a carro, né? Eu gosto disso e por isso que eu notei essas coisas. Mas para algumas pessoas isso é detalhe e pelo preço, como estava sendo atrativo, valia a pena a compra. Depois de efetuado o pagamento, né, todo o trâmite financeiro, todo o trâmite de documentação, o carro chegou a mim e eu pude retirá-lo lá na Localiza. Foi uma festa, todo mundo sorrindo, aquela coisa toda, uma alegria incrível. E eu fui fazer a vistoria cautelar que a Localiza solicita, né, para a gente poder fazer a transferência. E até então tudo bem. Comecei a usar o carro e acreditei nas revisões que estavam sendo feitas do veículo. E aí começa a história ruim, né? A parte da história que ficou chata. Cheguei a usar o carro por mais ou menos 5 meses, 4 meses e pouquinho, né? Basicamente 5 meses. Comprei o carro 31 de março. Hoje são 10 de fevereiro, né? No momento de gravação desse vídeo.
E o carro começou a apresentar problemas, e problemas sérios vindo do motor. Um dia, chegando perto de casa, o carro começou a perder potência. A luz de injeção acendeu e o carro não tinha força nenhuma de segunda marcha. Nesse momento eu me assustei e decidi entrar em contato com a Localiza para saber qual era o procedimento a ser feito, pois um barulho de motor é algo muito grave que eu não esperava que fosse acontecer com um carro de 5 meses de uso aproximadamente e que rodou apenas 10 mil quilômetros. Entrei em contato com a Localiza e levei meu carro diretamente para a GM. Chegando na GM, eu tive uma notícia que eu não sabia e que não foi esclarecida para mim no momento da compra. Quando eu comprei o veículo, reafirmaram que o carro era revisado, que o carro tinha garantia, aquela coisa toda. Mas o que eles não falaram é que a garantia era da Localiza, de apenas 3 meses, e que o carro não tinha mais a garantia de fábrica, porque a Localiza não faz revisão em concessionária. Tem muita gente que depois que o pior aconteceu me falou, cara, mas isso é de senso comum, todo mundo sabe disso, mas realmente foi uma informação que eu não sabia, que não foi clara no momento do ato da compra, e esse é um dos motivos de eu estar gravando esse vídeo. Locadoras e a Localiza não fazem revisão em concessionária. Então, se você comprar um carro hoje, esse ano de 2025, se você compra um carro 2025, saiba que aqueles 3, 4, 5, 6, 7 anos que a fábrica, que a montadora te dá de garantia, vai para o saco. Não existe mais garantia porque o veículo não passa por revisões dentro da concessionária. Para ser breve, vou trazer rapidamente o que aconteceu, qual foi o desfecho da história. Vai haver outros vídeos, né, desse capítulo, mas para esse vídeo não ficar muito longo, vou encher enxuto. O carro apresentou problema de motor e pouco tempo depois acabou perdendo totalmente o freio. No meio da rua, eu estava retornando para a oficina, para maiores averiguações, e o carro perdeu 100% o freio. No momento que perdeu 100% o freio ficou duro, se contrastou o problema de motor, que é crônico do Onix. A correia banhada a óleo, né? A correia dentada banhada a óleo, ela esfarela por desgaste, e essa borra que é chamada, né, o desgaste da correia, vai direto para o hidrovácuo. O hidrovácuo que é responsável pelo servo de freio, enfim, vai direto para a bomba de vácuo. A bomba de vácuo é responsável pelo servo de freio e pelo hidrovácuo, congestiona para gerar vácuo, e sem vácuo o freio não funciona, ele fica extremamente duro e você não consegue frear o carro. Então se constatou o problema de motor. Fui na GM, a GM não pôde falar oficialmente isso, porque para falar oficialmente ela precisa fazer um diagnóstico, abrir motor, e esse serviço custa basicamente R$2.000, e eu não queria fazer um serviço de R$2.000 apenas para diagnóstico, mas todos os sintomas do problema crônico do Onix apareceram. Entrei em contato com a Localiza, fui falar com o mesmo gerente que processou a minha venda, e a Localiza se isentou de qualquer responsabilidade. Abri 3 relatórios de ocorrência solicitando que a Localiza pudesse prestar qualquer tipo de ajuda, porque não faz sentido um carro de um universitário apresentar problemas de motor com apenas 10 mil quilômetros de uso, mas foi o que aconteceu. 5 meses de uso e 10 mil km. Eu não consegui fazer nem a revisão do carro, porque eu peguei o carro com 47 mil e alguns quebrados, quase 48, e hoje o carro está com 57 mil e uns quebrados, quase 58. Eu já estava me programando para fazer a revisão de 60 mil, porém o carro apresentou problema antes disso, e a Localiza se negou de todas as formas, de todas as responsabilidades, e não quis prestar nenhum tipo de assistência. O único argumento usado por eles é que o carro já se encontrava fora da garantia, que é de 3 meses, e que a gente não optou por pegar a garantia estendida de 12 meses, a qual eu optaria se eu soubesse no momento da compra que o carro não tem mais a garantia de concessionária, porque para mim não teria problema usar a garantia de concessionária,
pois eu ainda tinha 2 anos de uso, né? Eu tenho 2025 e o ano de 2026. Porém, eu fui surpreendido com a informação que o carro não tem mais garantia de concessionária. E é isso aí, pessoal. Eu e meus familiares, né? Tem alguns familiares que vieram dar apoio, a gente pensou em entrar na justiça, aquela coisa toda, mas não compensa, sabe? A nossa paz vale mais que isso. Eu fiquei muito decepcionado com a Localiza, muito decepcionado mesmo, porque pra mim foi um ato de má fé, é a minha opinião, foi um ato desleal. Com certeza o carro teve problema por conta de más revisões passadas, né? Inclusive eu entrei em contato com o gerente, solicitei comprovação de que o óleo foi trocado no momento correto e que foi usado o óleo correto conforme o fabricante exige, e ele diz que não tem como garantir porque a Localiza faz as suas revisões com terceiros, então não fica no sistema, não tem, ou seja, basicamente ele falou que não tem nada que fiscalize o que o cara está fazendo com o seu carro, com o carro da Localiza. É apenas uma revisão que eles dizem que fazem, carimba no manual e solta o carro. Então, galera, você que vai comprar carro de locadora, você que vai comprar carro de Localiza, cuidado, porque as revisões não são bem feitas na maioria dos carros. Entrei em contato com oficinas parceiras, entrei em contato com... Não posso citar aqui, né, nomes, mas entrei em contato com fontes confiáveis e a maioria das pessoas falaram: cara, você tem que ter muito cuidado com os carros de locadoras em geral. E infelizmente eu acabei caindo nessa situação e agora vamos ter que pagar o pato, né, pagar esse prejuízo. Felizmente, né, não chegou a dar um problema maior de motor, não chegou a estourar a correia dentada, não chegou a ter maiores problemas como a gente achava que teria. Vai ter que ser realizado o serviço de descarbonização do motor, troca da correia, troca de todo o kit, né, correia, tensor, a capa e a bomba de vácuo. E esse serviço aí vai nos gerar, né, um montante que não era esperado para um carro tão novo, mas essa foi a minha experiência.